Então, isso inviabiliza qualquer tipo de, digamos assim, encontro, mínimo que seja. Tem uma cena que eu gostaria de comentar. É o momento gozo meu do filme. A Ana, quando ele está naquela coisa, né? Não, assina o contrato, faz a proposta para ela pergunta para ele o seguinte: o que eu ganharia com isso? Ela quer saber, o neurótico quer entender. O que eu ganho com isso? Hã? Isso é que é ser neurótico. Você vai lá no Iberê Camargo, entra assim, vê umas telas e fala assim: mas o que ele quis dizer com isso? Eu sou o próprio neurótico. Eu não estou querendo enfrentar aquela massa negra, aquela crosta em cima daquela tela. Aquilo está me causando um sei lá o quê. Eu fico: o que é isso? Isso é neurótico. E se instaura uma falta ali que eu quero botar um sentido, né? Então ela está nessa demanda. Então, o que eu ganharia com isso? Você me dá 1000 chicotadas, o que eu ganho? Olha que delícia. Ela quer dar sentido ao que não tem sentido. O cara diz: olha, eu vou te chicotear, vai ter um contrato, você pode ir embora a hora que você quiser. O que eu ganho com isso? Ótimo. Eu. Astuto esse Christian. Olha como ele é astuto. Ele intui que a demanda dela é demanda de amor. Você vai me ter, meu bem. Olha que maravilha. Tudo que ela quer ouvir, ó. Ai! Se você concordar em ser submissa, eu serei seu. Christian intui que a demanda de amor, ela se inscreve muito mais do lado do ser do que do ter. Quando ela diz para ele: eu serei seu, ele está dizendo para ela o seguinte: o meu ser não é o meu império, meus carros, é o meu ser que eu estou dando para você. Falácia, bobagem, balela. Na verdade, quando ele diz para ela: se você for submissa, o que ele está dizendo é isso. Eu vou me ter a mim. Porque o gozo é autista. O gozo dele é totalmente autista. Ele exclui a dimensão desejante do outro. Ele está pouco se lixando porque ela está desejando. Ele diz isso: você vai me ter. Mas o que ele vai ter, de fato, é ele com ele. Mas ele intui que a demanda dela é uma demanda de amor. Porque a demanda de amor diz: não importa o que você me dê, contanto que seja você, meu bem, que me dê. Me dá um tapa. Mas se é você, oh, que delícia. Demanda de amor é isso. Feminina. Importante isso. Assim. Feminina, posição feminina. A posição feminina é extremamente. Os homens românticos são extremamente femininos, estão na posição feminina. Não é? Ai, desculpa, me ocorreu uma pergunta, não sei se é que eu estou meio no vinho aqui. Está lubrificada. A ideia é essa, Laura, tu estás no espírito da coisa. Se não esqueço. Vamos lá. Tu falasse, me ocorreu a questão do Dom Juan. Sim. Em relação a isso que tu falavas agora, né? De que a questão do ser aí, e não do ter. E que o homem, ele estava seduzindo, né? Ela estava se deixando seduzir. Tentando conquistar e se deixando seduzir e se submeter. O que essa combinação, sedução, submissão, tem a ver com Dom Juan?
Não aí, mas meu Tá, na minha visão, Dom Juan é um tremendo neurótico obsessivo. Porque ele investe na série. O que está interessando a Dom Juan não é você, meu bem, com seus lindos olhos, é você, meu bem, agora, mas daqui a pouco eu estou pegando outra. Então ele está o objeto, para ele, vai provocar falta. E de repente não agrada tanto esse filme, porque é um ressurgir de um Dom Juan à moda do século XXI? Interessante, assim. Sendo que Dom Juan não tinha essa tonalidade sadomasoquista, né, que o filme tem. Pela libertação sexual, Sim. pela questão toda, eu acho que hoje em dia, né, que se vive de uma maneira diferente, né? O corpo está nu, as coisas são mostradas, então tem que apelar a outro tipo de suposto prazer sexual. Algo interessante também que a gente tem que colocar é que a demanda de amor da Ana está muito impregnada da fantasia masoquista, que é uma fantasia muito feminina, não é? Sofrida. Exato. A posição feminina é uma posição muito que goza muito com o sofrimento, não é? Porque enquanto... A própria submissão é um sofrimento. Sim. O apanhar é um sofrimento. Isso não significa... Todos nós somos todos mais ou menos masoquistas. Isso não é... Freud tem escritos maravilhosos sobre o masoquismo, né? Aquele texto sobre as perversões sexuais, né? Isso aí, sobre o fantasma, bate uma criança, né? Todos nós, criança adora, vocês reparam, criança, 5, 6 anos, cortou a cabeça, decepou, a criança fica, dá uma excitação na criança, isso é gozo, a criança adora história de cortou a cabeça, cortou o rabo, dilacerou, quanto mais sangrento, a criança adora. Isso tem uma tonalidade masoquista profunda, isso aí. Cláudio, tu analisasse, tu examinasse esse personagem, ele parece ter sido uma construção perfeita, né, sob o ponto de vista da obsessão. Mas eu pergunto agora algo que é pertinente, me parece. O que fez e o que faz o sucesso dessa obra, 100 milhões de livros vendidos e 500 milhões de dólares de lucro desse filme? Eu li que a demanda maior de assistência, de compradores desse livro são as mulheres. E o que veem as mulheres nesse filme e nessa obra, no teu entender? Agora tu chegaste pela primeira vez nessa questão do masoquismo feminino. Tem a ver esses dois aspectos femininos, ou de posicionamento da mulher, como tu queres, algo a ver com esse filme? Quer dizer, essa tendência, ou parece que isso realmente aparece em sonhos e em pesadelos nas mulheres, a questão masoquista, e por outro lado essa questão cultural da busca do amor, né? Desde menininhas, né? Elas já estão decididas na busca do príncipe. Então, existe algo nesse filme que atende a essa demanda feminina, ou há outras razões para o sucesso dessas obras? Olha, Fernando, eu acho que porque uma coisa faz sucesso é difícil da gente explicar, não é? A gente pode entender alguns caminhos, eu acho que a gente está dando algumas pistas aí. Você apontou essa junção aí da coisa do elemento cultural, não é, com esse masoquismo. Eu acho que isso faz todo, assim, é uma pista boa da gente tomar, porque há de fato uma ressurgência do masoquismo no gozo de cada um de nós, não é? Isso independentemente de ser homem ou mulher, né? Isso está muito, e aí eu remeto de novo essas análises do Freud, está muito
ancorado a nossa vida psíquica muito pequenininha, dentro digamos, do tabuleiro edípico, sabe? Da coisa do amor dos pais, da falta, não é? E a imagem de uma criança sendo espancada, e isso é inconscientemente, eu digo, né? Não é em nível consciente. Isso, de fato, inclusive Freud fala de crianças que se excitam, mas excitam sexualmente, elas ficam excitadas com essa imagem. Não é? Você vê que crianças, quanto mais cortou a cabeça, cortou 2, cortei 3, vou matar você. Quer dizer, esse discurso é muito recorrente na vida infantil. Né? E isso, o masoquismo parece não é necessariamente sexual, né? Quer dizer, da fantasia, é o masoquismo... É o assalto, é a agressão... O sexual é no sentido mais abrangente que a gente possa dizer, libidinal, trocar sexual, não é a relação sexual, é o libidinal, é toda a energia, não é, digamos, de que nós somos animados. Isso provoca uma excitação. Então, assim, evidente, e o que é interessante é que 50 tons teve vários adjetivos, assim, pornô das mamães, né? Chicotinho ordinário, assim, fizeram graça desse filme, porque é uma bobagem, assim, não é um filme que você vai e fica assim, nossa, né? Você não fica escandalizado. Não, gente, é uma bobagem, assim, é uma bosta. Mas assim, nesse sentido, tá? No sentido, se você vai esperando um filme, como por exemplo, Ninfomaníaco. Aí você fala de outra coisa, pode detestar, não gostei, foi mal, mas é um filme, não é? Tá? Eu tive, acho que essa decepção que eu acho que muitos tiveram no filme, né? Porque falava tanto, e tanta gente assistindo e tal, e eu fui, eu tinha assistido Ninfomaníaca, eu disse assim, pô, então agora, eu vou sair no meio. Agora a cobra vai fumar. Isso é um horror. E aí eu vi aquele cara esfregando aquele gelinho, não sei o quê. Não, explica essa cena, esfregando o gelinho. Parece que alguma coisa. Ele põe o gelinho assim no peito, padecendo. 9 semanas e meia de amor. 9 semanas e meia de amor. Então, é um pouco decepcionante. Então, eu acho que o aspecto assim, sadomasoquista não é o que me parece, porque Ninfomaníaca não teve todo esse sucesso. Sim. Não teve sucesso. Não teve sucesso. Não teve sucesso. Não teve sucesso. Sabe? Então, o que é? Então, eu acho que o aspecto sadomasoquista não é, em pese presente, não seja o que mais pegou, porque o cara liga o sexy hot na TV em casa, acaba, ele vê mais do que aquilo. Mas o marketing foi em cima disso. Foi. Agora, tem outro aspecto, né? Hein, Cláudio? Tem outro aspecto que eu acho que exploramos pouco, que é que o filme também fala essa posição dela, desejante, de sentido, né? E de um sujeito que se promete para dar sentido para a vida dela, que se entrega para ela, né? E esse cara, ele é rico, né? O filme tem várias cenas assim de que passeio de helicóptero, ele é extravagantemente rico. É o príncipe moderno, não é? O feudo, ele tem todo o império. Eu até uma das tantas me lembrei do Uma Linda Mulher, né? Da menina prostituta, que é bom milionário e tal. Não sei, eu acho que talvez isso também faça parte dessa... Colocar sentido numa sociedade da mercadoria, talvez seja também dispor de toda essa mercadoria. Como? Pode repetir? Colocar sentido numa sociedade da mercadoria, talvez seja alguém dispor extravagantemente de toda a mercadoria, né? Oi? É só? A pessoa com a própria mercadoria, vamos dizer, né? Mas eu estava pensando numa outra história aí que eu estava brincando antes, eu não vi o filme, eu não li o livro, mas à medida que tu vai contando, assim, eu até brinquei com ele antes, tá, que eu confesso, né, porque o meu início na literatura ele não tem nada a ver
trágico, ele é bem dramático. Foi Júlia, Sabrina, não sei se alguém que leu. Igual? Eu 50 tons. É o 50 tons. Que era a revista. Que vinha no ombro. E é um pouco parecido com isso, assim, né? Que era aquelas revistinhas, assim, quando tu lê, que tem 12, 13 anos, que é o Príncipe Encantado, né? De olho azul, maravilhoso, né? E a mulher é virgem. E ele tem, o Christian tem o perfilzinho de príncipe, né? Em príncipe. Daí a mulher virgem encontra, e é desvirginada, e aí tudo acontece, né? Que é daí eu fiquei pensando, assim, na espessura do tempo, como é que isso vai começando a acontecer e como é que a gente chega aí nos 50 tons de cinza, né? Daí que eu acho que se atravessa com um pouco disso, e com isso que o Dida está falando, que é a história do mercado mesmo. Como é que o mercado vai colocando isso, como é que o mercado vai atravessando a vida das pessoas. Né? Porque isso era uma revistinha vendida lá na banquinha, né? E de como é que isso vai ganhando essa proporção que tem hoje, que é uma proporção globalizada. Mas isso eu acho que